Missionária americana Bonnie Jones, faz um grande alerta ao Brasil e ao mundo. Bonnie Jones é a esposa de Bob Jones e também uma missionária ativa. Ela se destacou por seu amor pelo Senhor e pela Palavra de Deus, além de ter um ministério focado em cura e profecia. Bonnie se casou com Bob Jones em 2006, após se mudar para Charlotte para estudar na Morning Star School of Ministry. Ela é uma defensora do empoderamento feminino, incentivando mulheres a abraçarem seus dons e chamado espiritual. Veja a tradução do vídeo onde ela faz o alerta ao mundo. O título do vídeo é: Entramos nos dias de Ananias e Safira. Começa assim: saudações a todos. Eu tenho uma palavra para trazer hoje do Senhor que Ele colocou em meu coração há alguns dias e esta manhã me deu um sonho para confirmar. Ele falou para que eu possa compartilhar e depois vou adicionar alguns comentários meus. Então foi isso que ele disse. Entramos nos dias de Ananias e Safira. Temor ao Senhor e a santidade a Deus estão se diminuindo há muito tempo, mas Ele está voltando para a igreja. Na verdade está bem às portas, você sabe, nós estamos na década da língua da boca. Estamos chegando na hora do Ano Novo Judaico, por volta do dia 1 e 2 de outubro, a partir dali. Então, este ano, 2024, ou de acordo com o calendário judaico, 5784 foi o ano da porta aberta, a porta das oportunidades. Mas, você sabe, uma porta teve que se fechar antes para que pudéssemos passar. Isso significa muitas coisas para muitas pessoas. Às vezes, essas pessoas se mudando pode ser por empregos ou qualquer outra coisa. O ano de 2025 ou o próximo ano judaico. 5785 é o ano do sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo falando através do homem redimido. Então Ele está dando vida nova ao corpo dos cristãos e soprando um vento fresco às nossas vidas e nós devemos seguir este fluir. Agora eu vou ler algo que o Espírito Santo me revelou. Ele disse: a santidade em Deus é vital para a noiva, que não pode funcionar corretamente se estiver em um estado hipócrita. Ananias e Safira são exemplos desse comportamento. Dizem uma coisa e fazem outra e estavam de acordo para encobrir a verdade. Agora eu quero ler a Escritura, Tem um contexto. Vamos começar lendo Atos. Capítulo 4, verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, eles viviam em comunhão e dividiam tudo o que tinham. Havia ali um senso de temor ao Senhor e quando continuamos no capítulo 5, vamos conhecer a história de Ananias e Safira, que diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, que, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti. E, vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os moços,
cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Então, finalizando a leitura, podemos enxergar que se o Senhor me alertou que estamos no tempo de Ananias e a Safira, é melhor nos prepararmos para dizer a verdade em todas as coisas. Porque o pecado foi concebido no coração deles. Então eles mentiram em unidade, um concordando com o outro. Eles não mentiram, apenas eles pensaram que estavam mentindo apenas para o homem. Mas eles estavam mentindo para o Santo Espírito. Então o grande Eu Sou, sabe tudo o que acontece. Então, isso é o que o Senhor me disse há 2 dias atrás. Ouça o que estou dizendo, estou expondo todas as coisas. Nenhuma rocha será deixada intocada. Esses são os dias em que Deus levanta o punho contra as abominações na igreja. O homem se afundou em sua sujeira, ficando em silêncio, achando que ninguém saberia o pecado que ele encobre com a religiosidade. Eles usam o meu santo nome em vão para abandonar o corpo de Cristo, desenvolvendo um falso senso de santidade. Ele disse: estes são hipócritas que distorcem as Escrituras. Para atrair aqueles que ele pode dominar com seus gestos carismáticos, ao invés de liderar apenas pela demonstração de amor e santidade e o poder da ressurreição, Ananias e Safira tiveram uma aliança contra o Espírito Santo. Quando invocamos essas coisas, achamos que podemos estar escondendo de nossos filhos, esposa e de muitos ao redor. Mas a verdade é que este pecado não é contra outra pessoa que não seja o Espírito Santo de Deus. Ele disse: a minha igreja se tornou um covil de mentirosos e não de sacerdotes. Santo tempo de separar o sano do profano. Eu me lembrei dos 2 filhos de Arão, o sumo sacerdote, e eles ofereceram fogo estranho diante de Deus, e eles foram mortos por ele. Disse: a igreja que hoje deveria temer, entretanto, eles perderam o temor do Senhor e vacilaram em sua fé, além de manipular a palavra para prosperar os seus próprios bolsos. E hoje ele diz: não mais estou levantando meu punho contra os ímpios e trarei julgamento sobre o profano que está na casa de Deus. Eu virei para separar o trigo e o joio. O machado estará passando neste dia e eu vou erradicar o problema. E ele disse: as pessoas deveriam se arrepender imediatamente ou irão sofrer as consequências. Não há como duvidar de quem eu sou. Eu sou Deus Todo-Poderoso e Jeová. Amém. Aleluia. Agora eu quero compartilhar um sonho que o Senhor me deu nesta manhã. Eu estava na casa da minha mãe em um funeral. Eu estava apenas lá e em seu funeral e quando saímos, por algum motivo, eu trouxe o corpo da minha mãe para minha casa. Ela estava na cama pequena ao lado da minha. Eu olhei para ela, ela parecia apenas uma velha com roupas escuras. Então eu levantei e disse: eu vejo que no sonho, minha mãe representa a igreja. Eu disse que eu pensava que eles iriam cremar ela naquele momento. Eu vi o seu corpo movido de onde estava, como se tivesse ido para o outro lado da sala, e ela começa a se levantar da cama e percebi que ela tinha um ferimento na cabeça. Então prepararam um pano branco com uma toalha e enrolou em volta da cabeça. E eu pensei: nós temos coberto muitas feridas no corpo de Cristo. Ao invés de lidar com eles e curá-los, então eu cobri apenas aquele curativo ao invés de curá-lo e para que ele pudesse melhorar. Então, de repente, ela mesma se levantou e respondeu à pergunta sobre a qual eu estava perguntando. Então ela disse: eu achei que o agente funerário já tivesse feito os preparativos. E então eu acordei e pensando sobre isso e orando. Eu acredito que o agente funerário representa a liderança da igreja, porque é responsabilidade deles determinar a direção das ovelhas, para onde a igreja está indo, se está sendo levada pelos desejos humanos ou pela liderança do Espírito Santo. E a igreja estava com essa ferida na alma. Na cabeça,
Mostrando essa fragilidade e como isso está sendo encoberto e não tratado, não curado, eu quero ler Malaquias 3, que diz: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá, ao seu tempo o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim entregarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como era nos dias antigos, como nos anos anteriores, e agora vamos ler Mateus 3. 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo ele trará a pá na mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então é isso que ele já começou a fazer na sua igreja. O Espírito fará a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Nós não podemos mentir para o Espírito Santo. Ele está limpando o celeiro, reunindo o trigo e queimará toda a palha com fogo. Então qual fogo nós queremos, o fogo de Deus ou participar daquele fogo de cremação, do sonho em que eu tive, da minha mãe? Então temos que seguir em frente na santidade. É isso que a igreja tanto carece. Então a sua palavra final é, repetindo o que o Senhor disse, estes são os dias de Ananias e Safira, os dias em que Deus levanta o seu punho contra as abominações da igreja. Ele está vindo com um fogo sagrado. E com um machado para separar o trigo da palha, e o seu punho será levantado no julgamento contra o ímpio e o profano que está na casa de Deus. A igreja deve se arrepender ou sofrerá as consequências. Então sabemos que cada um de nós precisa tomar o seu inventário espiritual. E aonde estamos com o Senhor? Você não pode ser responsável pela sua liderança, de sua igreja, a liderança da igreja que poderia estar e deveria estar cuidando de você. Então você não pode ser responsável por ele. Você pode ser responsável por si mesmo e pelos seus familiares. Então, se você está sem igreja e não tem ninguém que está te liderando em direção às coisas de Deus, você deve procurar uma. Mas se você está em uma igreja que não te leva na direção correta para Deus, ore e peça direcionamento para que vá para outro lugar. Você pode fazer um grupo doméstico e falarem da palavra de Deus, o que é maravilhoso e um momento muito sério para o corpo de Cristo. Este é um ano onde o Espírito Santo está soprando sobre a sua noiva e trazendo a verdadeira palavra. Ele não vai trazê-la com falsos profetas. Deus abençoe. Registre aqui nos comentários sua opinião. Que você tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo.